Olá, a paz do Senhor. Eu sou Angélica Matos e estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e que possamos juntos aqui nesse momento, nessa live, irradiar saúde. Saúde física, emocional e espiritual, de dentro para fora. Uma mensagem do alto, do coração de Deus, direto para o nosso coração. Amém? Logo depois da vinheta. Eu volto já já. A paz do Senhor, estamos de volta. Hoje com uma palavra do coração de Deus direto para o nosso coração. A mensagem que eu vou trazer hoje, que o Senhor trouxe ao meu coração, é o preço da escolha. Qual o preço da escolha? Que o Senhor venha ministrar os nossos corações e que essa palavra possa frutificar. É para isso que serve a palavra do Senhor. É um alimento espiritual e ele tem que dar fruto. E eu oro, eu clamo ao Senhor que a cada coração que essa live chegar, essa mensagem chegar, que essa palavra frutifique para o reino de Deus. Amém? Então vamos lá. A mensagem que eu vou trazer, ela está em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 36. 1 Samuel, capítulo 2, verso 36. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Essa passagem é uma palavra do Senhor dita a Eli, ao profeta Eli, que isso aconteceria com a descendência dele. Que a descendência dele, daqueles que sobrassem da descendência dele, eles iriam até o profeta Samuel, que seria, que foi o profeta que sucedeu, o sacerdote que sucedeu Eli, que eles iriam, a descendência dele restante iria até Eli para pedir um pouco de pão, um bocado, um ministério sacerdotal para se alimentar. E por que ele iria lá pedir um ministério sacerdotal para se alimentar? Nós temos que entender que se nós formos em Deuteronômio 10, no versículo 9, pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Quem estabeleceu com o sacerdócio para a tribo de Levi foi o Senhor. E quando ele estabeleceu esse sacerdócio, a tribo de Levi não recebeu, quando houve a divisão das terras entre as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi não recebeu terra, porção de terra, porque a herança da tribo de Levi era o próprio Senhor. O Senhor diz que ele é a herança. E quanto às provisões, o que eles iriam comer, vestir, todas as ofertas levadas ao templo, como dízimos e ofertas, parte dessas ofertas e desses dízimos eram destinadas justamente ao sustento dos sacerdotes, ao sustento da tribo de Levi. Então, eles viviam realmente para o sacerdócio e do sacerdócio. Era dali que tirava o sustento deles. E a herança, o Senhor era a sua herança. Então, quando o Senhor diz aqui, que no 36, que ele ia pedir um bocado de pão, que ele ia pedir, que a descendência dele ia rogar isso significa o quê? Que eles não tinham nem o básico, eles ficaram sem a provisão, eles ficaram sem o alimento. E por que isso aconteceu? Por que eles ficaram sem esse alimento? Nós temos que entender que tudo na vida é uma questão de decisão, tudo. Tudo na nossa vida são decisões, são atitudes que a gente toma. E todas as decisões, elas acarretam consequências. Podem ser boas ou negativas. Você pode ganhar ou perder. E aqui, no caso, houve uma perda. E a perda foi muito grande, porque foi justamente o alimento. Foi justamente o que mantém a pessoa viva, o nosso alimento. Então, ele perdeu justamente isso. E por que essa perda tão grande do alimento? Então, se nós formos no
versículo 2, Samuel 2, de 15 a 17. Vamos ler de 15 a 17, para a gente entender isso. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não for por força, a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O que isso aqui está dizendo? Ele tinha filhos, e esses filhos trabalhavam com ele junto, né, na parte sacerdotal. Esses filhos também exerciam tarefas junto ao seu pai ali na tenda, né? E o que acontecia? Havia uma parte, né, dos dízimos das ofertas que era destinada aos sacerdotes, aos que cuidavam do templo. No entanto, essas partes, por exemplo, estava determinada parte, né, a coxa direita e o peito do animal. Se você for lá em Levíticos 7:34, eram essas partes destinadas. E é claro, eles só poderiam comer essas partes destinadas, eles só poderiam se alimentar disso depois que fosse oferecido sacrifício ao Senhor. Era oferecido sacrifício ao Senhor e depois eles tiravam o que lhes cabiam. E o que esses jovens estavam fazendo aqui? O sacerdote aqui, o homem que estava preparando o sacrifício, ainda não tinha nem queimado a oferta, ainda não tinha oferecido a oferta ao Senhor. E esses jovens já estavam querendo pegar as partes que lhes cabiam e escolher as partes, nem era parte determinada pelo Senhor, e isso mesmo antes de oferecer ao Senhor. Isso significa o quê? Que, na verdade, o Senhor ficava com o que restava, né? Então, na verdade, eles pegavam primeiro o que eles queriam e o que restava era oferecido ao Senhor. E aí, o que o Senhor fala? Era, no 17... Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Né? Olha que coisa grave. Você está na obra de Deus, você está à frente de um trabalho do Senhor e você não tem reverência, né? Não está com reverência. Gente, deixa eu acenar aqui, tem um pessoal aqui. Ó, minha primeira live, tá? Eu não... Cadê? Foi. E aí, pessoal? Obrigada pelos que estão presentes aqui, né? Que a gente possa estar se alimentando junto. Tá o Tiago, Júlio, Edi. Oi, Edileuza, beijo. Saudade de você, quanto tempo, tá bem? Então, vamos lá. E aí, seguindo aqui. As pessoas eles não tinham reverência. Eles não tinham reverência com a palavra do Senhor, né? Então, isso causou ao Senhor um profundo desprezo por esses jovens. E aí o Senhor vai e diz que o que restarem da descendência, né? Os que restarem da casa de Eli, teria que pedir ao sacerdote que viesse, né, um ministério sacerdotal para poder se alimentar, porque eles ficaram sem a presença do Senhor. Então nós temos que entender que a presença do Senhor é tudo na nossa vida, né? Cristo ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Então ele é o nosso alimento, a presença do Senhor é alimento para as nossas almas. E esse alimento espiritual tem como consequência a provisão material, né? Então Deus, o Senhor na nossa vida, o que a palavra nos ensina? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca o reino de Deus, a consequência é a provisão de Deus para a nossa vida. Isso é consequência de você buscar Deus.
E esses jovens aqui, eles realmente pecaram e um pecado gravíssimo diante do Senhor. Eu vou citar duas coisas, eu separei duas coisas para falar, para citar o que pode levar a um pecado desse. Tem várias coisas, tem várias situações que levam as pessoas a pecarem dessa forma. Eu separei duas aqui. Uma que a própria Bíblia relata aqui, em todo o contexto, depois se vocês forem ler o contexto de 1 Samuel, 2 Samuel, vocês vão ver que esses meninos não tinham intimidade com o Senhor. Eles estavam na obra, eles serviam ali no sacerdócio, estavam trabalhando com o pai no templo, mas eles não tinham intimidade com o Senhor, eles não conheciam o Senhor. E a falta de intimidade com Deus, a falta de conhecimento de Deus, traz a irreverência, né? Você perde a reverência, você esquece que está lidando com algo santo. Deus é santo, as coisas do Senhor são santíssimas. E a gente tem que ter reverência, a gente tem que tratar a obra do Senhor com esmero, com respeito. O que o Senhor fala para Moisés? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Então nós temos que ter reverência ao Senhor. E muitas vezes, se você está na obra, mas você não tem intimidade, você não busca o Senhor no seu dia a dia, você não tem o seu momento diário com o Senhor, de leitura da palavra, de oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o Senhor. Se você não tem esse momento, uma hora você vai ser irreverente, uma hora você vai tratar as coisas do Senhor dessa forma. Porque você não conhece a Deus, você não está ligado aos princípios de Deus. E isso vai acontecer. Então, isso é uma das coisas que acaba fazendo com que as pessoas não tenham compromisso e não tratem a obra de Deus com reverência. É a falta da busca, é a falta da intimidade, a falta de conhecer a Deus. Se você for em Oséias 6:6, o Senhor fala: conhecimento de Deus eu quero, não sacrifícios e holocaustos, mas conhecimento de Deus. Porque é isso que nos firma, é isso que nos faz andar junto com o Senhor em santidade e em reverência. É o conhecer o Deus a quem nós servimos. E faltou isso a esses jovens. Outra coisa também é o tempo. Então você fica longo tempo numa obra, tem pessoas que já nascem no evangelho, são agraciadas, Eu não fui agraciada, eu não nasci num berço cristão evangélico, Deus me alcançou depois, mas tem pessoas que já nascem, então ela já vem de toda uma genealogia, já vem já da genética ali, desde berço, na presença do Senhor. E tem pessoas que já estão convertidas há muitos anos e na obra do Senhor, fazendo a obra, seja a obra missionária, seja o pastoreio, seja ministério infantil, ministério de louvor, São tantos os ministérios na casa do Senhor. A obra, o que não falta é obra para fazer na casa do Senhor, falta ceifeiros, falta pessoas para fazer com esmero, e com compromisso, mas a obra não falta. E aí o que acontece? Muitas vezes você fica tanto tempo ali que você acaba esquecendo que a igreja não é sua, é de Deus. Que aquilo ali está entregue a você, aquela obra, aquela membresia, está entregue a você para você cuidar, para você guiar, para você conduzir, para você administrar. Mas não é sua, não pertence a você. A obra é do Senhor. E muitas vezes isso acontece, As pessoas vão se... sabe, síndico? É igual síndico. O síndico é o seguinte: o primeiro mandato, geralmente o síndico é pianinho, ele fica ali tranquilo, fazendo ali, cuidando, seja do prédio, seja do condomínio. No segundo mandato ele começa a tirar as asinhas de fora. Se tiver um terceiro e quarto mandato, já era, o condomínio passa a ser dele, Então é assim que funciona. O tempo, tanto tempo ali fazendo aquilo, estando naquele lugar, você perde a noção de que aquilo não pertence a você. E nós temos exemplo disso aqui no meu condomínio, No condomínio onde eu moro, eu quando comprei aqui, o condomínio é lindo. Uma piscina maravilhosa, com um mobiliário lindo, mobiliário de pintura galvanizada, branca, mobiliário com telinha na piscina inteira, espreguiçadeira, jardim feito por paisagista,
né? Temos um lago que era lindo. Enfim, o condomínio, na época que eu comprei, era considerado até o condomínio de alto padrão aqui, né, de Maricá. Eu moro em Maricá. Então, o condomínio era considerado condomínio de alto padrão, para aqui, para Maricá. E era um condomínio maravilhoso. Mas aí, quanto tempo você vai deixando o síndico ali, vai deixando o síndico ali? Hoje, você chega na piscina, as espreguiçadeiras são de plástico, branco, né? O lago está cercado com tela de galinheiro, sabe? O jardim, que era um jardim feito por paisagista, já está, assim, um jardim totalmente desconfigurado, né? Só está faltando mesmo botar as estatuetas da Branca de Neve e os 7 Anões. Nada contra, né? Se a pessoa gosta do terreno dela para dentro, ela faz do jardim dela o que ela quiser. Mas, num condomínio, tem moradores. Então, quando você começa a mexer na estética, você começa a mexer em tudo ali, você está desconfigurando algo que não te pertence. Algo que pessoas pagaram por aquilo do jeito que era. Do jeito que era. E aí você desconfigura. Você começa a mexer de acordo com o teu gosto, de acordo com o que você acha bacana, de acordo com o que você gosta, né? O condomínio passa a ser seu. Então, assim, o condomínio passa a ser administrado como se fosse a extensão da casa do síndico. Assim é a parte espiritual. Você se acomoda tanto dentro da igreja, você se acomoda tanto na obra do Senhor, né? Você está sempre ali fazendo aquilo, que no automático você começa a fazer achando que aquilo ali pertence a você e que é para ser feito do jeito que você acha que deve ser. Vai ficar bom assim, vai ficar bom assado, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Gente, olha, treina tal louvor, Ministério de Louvor, né? Treina tal louvor porque a igreja gosta, né, gosta quando vocês cantam esses louvores. Vamos fazer isso na igreja, aquilo na igreja porque o povo gosta. E aí você começa a administrar a obra não para agradar a Deus, mas para agradar a membresia, para agradar líder de ministério, né? Você começa a fazer a obra como se fosse sua, de acordo com aquilo que você acha que deve ser feito, e já não é mais direcionado a Deus. É direcionado o quê? A nós aqui, ao corpo. Já está sendo feito para nós, não para Deus. E isso então são duas coisas que realmente complicam muito. É a falta de intimidade com o Senhor e é você se acomodar, você entrar numa zona de conforto na obra do Senhor, que você esquece que você está ali tão somente representando o Senhor e que você não é o dono da igreja, o dono da igreja é Cristo. E foi isso que aconteceu aqui, né? Eli entrou numa zona de conforto tão grande que fez vista grossa para aquilo que os filhos estavam fazendo, né? Fez vista grossa para aquilo que estava acontecendo. No capítulo 2, ainda no capítulo 2, a partir do verso 22, vamos ler aqui, tá? Então, esse foi mais ou menos um contexto para vocês entenderem o que estava acontecendo, qual foi o pecado desses jovens e por que Eli estava pagando junto. Né? Já que foram os filhos dele que pecaram, por que o sacerdote, por que Deus foi tão duro, né? com a decisão dele, foi tão pesada. 1 Samuel 2, do 22 ao 25. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra Deus, contra o Senhor, quem o rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Qual foi o problema de Eli aqui? Ele viu, ele estava ciente do que os filhos estavam fazendo, mas não tomou nenhuma providência. Ele exortou os filhos, disse que aquilo não era bom, mas ele não tirou os filhos do sacerdócio. Os filhos continuavam no templo do Senhor. E aí,
Muitas pessoas pensam o seguinte: não, mas é ele ali que está pecando, eu não tenho nada a ver com o pecado dele. Depende. Quem é que estava pecando? Eram os filhos de Eli. Mas ele tinha que tomar uma providência com relação àquilo. Ele não podia compactuar com aquilo. E no momento que ele compactuou, ele passou a pecar junto. Então, nós não podemos compactuar. Nós temos que ser firmes na palavra do Senhor. Temos que ser leais à palavra do Senhor. E não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil ser leal à palavra do Senhor. Muitas vezes a gente perde. As pessoas elas se prendem muito a promessas. Então, Deus prometeu, né, que nós vínhamos de uma linhagem sacerdotal, que os levitas vão ser sacerdotes. Ele estava confortável, ele estava ali na zona de conforto da promessa do Senhor. Só que no momento em que você quebra essa promessa, porque ao se... O que está lá em 7,14? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo. Então há um se, né? Aquilo, as promessas que o Senhor faz, aquilo que o Senhor tem conosco, há um se. E se você não cumpre a sua parte, o Senhor está desobrigado de cumprir a dele. Esse pacto é quebrado. E foi isso que aconteceu aqui. Ele quebrou um pacto com o Senhor. Um pacto muito sério. Porque não exortou os filhos. Ele acabou compactuando com os filhos a respeito disso. E o que aconteceu foi justamente isso. O Senhor, se você for... Vamos lá, ó, Deuteronômio 31:16. Olha o que tem em Deuteronômio 31:16. E disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Então o Senhor, ele olha do céu e ele busca o quê? Lealdade. Uma vez, logo assim que eu me converti, eu um dia estava dormindo, né? Era recém-convertida, meu marido ainda nem tinha se convertido e eu vou até gravar uma live com ele contando o testemunho da conversão dele. Ele era budista e se converteu, eu me converti primeiro, depois ele se converteu. E eu ainda era novinha de convertida e eu estava na minha casa e de repente eu vi, sabe, algo assim, um barulho lá fora e parecia que algo estava rondando a casa. E aí eu olhei aquilo e falei, Senhor, o que foi isso? E aí eu comecei a orar. E aí aquele temor foi saindo. Eu pedi para o Senhor guardar minha casa e eu peguei no sono. E de repente, durante a noite, né, peguei no sono e de repente eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi, né, no meu corredor, no corredor da casa, ficava a porta do meu quarto, em frente à porta do meu quarto ficava o quarto do meu filho, que até então era pequeno, né? E aí eu vi um sapato branco. E aí eu olhei aquele sapato branco e eu não me assustei, sabe? Aí eu limpei os olhos assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu olhei de novo e tava lá um sapato branco, tipo de médico, sabe? Aquele sapato de médico. E eu falei, nossa, o que é isso? E o Senhor falou ao meu coração, filha, enquanto tu fores fiel a mim, leal a mim, me servires de inteireza de coração, nenhum mal entrará na sua casa. O inimigo não vai entrar na sua casa. Eu hoje coloco um sentinela, um anjo guardando a sua casa. Enquanto você for fiel a mim, você não precisa se preocupar, porque o seu lar está guardado. Eu tomei posse daquela palavra, daquela visão e voltei a dormir. Muitos anos depois, muitos anos mesmo, tá? Assim, tipo, quase, acho que uns 8 anos depois, 7 anos depois, eu já nem morava mais nessa casa, já morava onde eu moro atualmente. Um amigo nosso veio nos visitar. E chegando aqui, ele também é cristão, ele também é evangélico, a gente orando, aquele papo, coisa e tal, e ele falou, eu tô sentindo, né, no coração, tô sentindo de Deus, vocês têm que ungir os batentes da porta, os alisários da porta,
ungir para nenhum mal entrar, para nada entrar, né? O inimigo ele está querendo entrar, então vamos ungir para proteger. No primeiro momento, nada de mal, né? Ungir, orar. Mas, de repente, aí é que tá. Quando você tem intimidade com Deus, quando você busca diariamente, você não fica distraído. Você tá ligado, né? Você tá ligado o tempo todo. E aí, de repente, opa, não. Aí eu falei pra ele, tá, depois a gente vê isso, depois eu vejo com o Júlio. E não falei nada. E aí ele foi embora e eu chamei meu marido. Eu falei, olha, não vamos ungir. Porque Deus me prometeu, quando eu me converti, ele me deu uma visão de que ele colocava um anjo, de que ele colocava um sentinela e que enquanto nós servíssemos ele com inteireza de coração, o inimigo não entrava. E se a gente ungir, eu vou estar jogando fora a palavra que Deus já me deu. Ele já me garantiu isso, então eu não preciso fazer mais nada, porque ele já me garantiu. Então isso é o quê? É vigiar e orar, né? Então é o quê? É você compreender que quando Deus fala, tá falado. A lealdade a Deus, ela é nas pequenas coisas. Se eu ali ungisse, eu estaria sendo desleal a Deus, desleal à palavra que ele já havia me dado. Nós temos na Bíblia a palavra do profeta novo e a palavra do profeta novo e do profeta velho, que Deus vai lá, dá uma ordem, e aí vai outro profeta lá, dá uma ordem contrária, e o profeta novo aceita aquela ordem contrária. E o que acontece? Ele morre. Ele morre. Por quê? Porque ele negligenciou a palavra que Deus já tinha dado a ele. Deus já tinha dado a ele. Então, se eu não pequei, se Deus não veio até mim dizer que eu tinha alguma coisa errada, ou eu, ou a minha família, e que eu precisava de um novo conserto, o conserto está valendo. Aquilo que Deus me falou lá, naquela visão, está valendo. E aí eu não ungi. E o inimigo não entra. Não entra porque Deus está aqui, né? Enquanto eu for leal, fiel, né? Ele não entra. Ele não entra. Então, é isso que a gente tem que entender. As nossas decisões, as nossas escolhas, elas têm um preço, né? Elas têm um preço, tem uma consequência. E aqui a consequência foi grave, né? A consequência foi o quê? Justamente o desamparo. A palavra diz em Salmos 37, 25, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E foi justamente isso, era justamente isso que ia acontecer. Por causa do pecado, por causa do compactuar com o pecado, eles ficaram sem a presença de Deus e sem a provisão de Deus. Quer dizer, eles estavam fazendo justamente isso, desamparado e mendigando pão. A descendência dele ia mendigar o pão. Imagine, uma promessa tão tremenda, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E é justamente essa promessa que ele perde. Por não ser leal a Deus, né? E eu perderia também. Se eu tivesse ungido a minha porta, eu perderia. Eu perderia, porque não fui leal à palavra que Deus me falou, a palavra que Deus, a visão que Deus me deu, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente acaba abrindo mão por pressão. A gente acaba sendo desleal com Deus por pressão. Muitas vezes pressão familiar, muitas vezes pressão de filhos, muitas vezes pressão até dentro da igreja, né? Porque as pessoas elas não gostam de pessoas leais a Deus, porque essas pessoas elas são livres. Sois livres pela palavra que vos tenho dito. Né? Aquele que é leal a Deus, aquele que serve a Deus com inteireza de coração, ele vai, de certa forma, entendeu? Se sentir só em alguns momentos. Muitas vezes é a família, porque por causa do seu modo de vida. Muitas vezes há um erro, tá? Há um erro. Tem gente que quer impor o modo de vida dela, né? A vida dela com o Senhor, ela quer impor aos outros, a família. Seja família, se não for convertida, ou seja parentes, amigos. E isso vai afastar.
Então a gente tem que respeitar. Proclamar a palavra é uma coisa, impor a palavra é outra. Jesus não arromba portas, né? Então muitas vezes as pessoas se afastam porque a gente quer impor. Outras vezes não. Outras vezes só o fato de você, do seu comportamento ser diferente incomoda. E aí as pessoas querem se afastar. As pessoas se afastam, né? Na minha família eu vejo muito isso. Boa parte da minha família não é cristã. E quando tem festas, né, quando tem eventos familiares, a minha família bebe. E não bebe pouco, bebe muito. E eu não bebo, né? Nós não bebemos. E o que acontece? Eu não me incomodo. Se eu tô indo lá, tô indo na casa deles e eles estão bebendo, eu não me incomodo. A casa é deles, é o jeito de vida deles e eu respeito. Então eu não me incomodo deles estarem bebendo, sabe? Mas o fato de você não beber incomoda eles. Incomoda, né? Porque a pessoa acha que se sente julgada. Você não está julgando. Pelo contrário, o fato de você estar lá com eles significa até que você está respeitando. Mas não entendem assim. Se sentem como se estivessem sendo julgados, porque você não está fazendo junto, né? E não é. As pessoas têm que se respeitar. As pessoas têm que se respeitar, né? Da mesma forma que quando vem aqui em casa eles não vão fazer, porque eu não faço, né? Eu não bebo, então não tem bebida. Então eles vão vir aqui em casa e se eles vierem, eles estão mostrando o quê? Que me respeitam também, respeitam o meu modo de vida. Né? Então há um respeito, não há uma imposição. Mas, em todo caso, muitas vezes as nossas atitudes de não fazer junto gera na cabeça deles, né, muitas vezes, é como se você estivesse ali condenando algo que você não está condenando, você apenas não pratica. Assim como tem muita gente que nem é cristã e não bebe, porque o álcool não faz bem. O álcool não faz bem nenhum à saúde humana. E tem muita gente que sabe disso e não bebe, simplesmente porque faz mal, né? E ainda assim, essas pessoas também, quando elas estão no lugar e elas dizem que elas não bebem, elas incomodam. Elas incomodam. Então mas o Senhor já falou isso. O Senhor já nos disse isso, que nós, né, seríamos odiados. O Senhor, ele falou, vós sereis odiados por minha causa. Né? Sereis odiado por minha causa. Então o Senhor não mente, o Senhor não pega a gente de surpresa. Quem lê a Bíblia, quem lê a palavra de Deus, quem medita nessa palavra dia e noite, não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa. Ele sabe que todas essas coisas vão acontecer. Todas essas coisas. O Senhor, ele não pega a gente de surpresa, né? Então, permanecer leal não é fácil. Não é fácil. Tem as suas dificuldades, mas vale a pena. Vale a pena. Eu creio que ser leal ao Senhor me rende muito mais bênçãos, me rende muito mais ganhos do que perdas, né? Do que perdas. Então, são decisões. O que você quer para a sua vida, né? Então, eu quero a presença de Deus na minha vida. E se eu tiver que abrir mão, né, de amigos, de família, até de igreja, dependendo da igreja, né? Se essa igreja exigir mais lealdade a ela do que a minha lealdade a Deus, então, assim, é meio que nem Elias, né? Elias enfrentou 450 profetas de Baal sozinho, mas ainda tinham 7.000, porque Deus falou para ele, olha, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal, mas onde é que estavam esses 7.000 quando ele foi enfrentar os 450 profetas, né? Ele enfrentou sozinho. Então a gente pode achar que está sozinho, mas não estamos, há uma multidão aí, né? A igreja do Senhor, ela é enorme. Ainda tem muitos aí servindo que não se dobraram a Baal, mas parece que a gente está sozinho, só parece, mas não estamos. Glória a Deus. Amém? O Senhor diz em Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Gente, isso aqui não é para você abandonar a família, não, tá bom? Não é para você não ir mais em festa familiar. O que Deus está falando se a sua família não respeitar, se a sua família não aceitar você com a sua fé, então entre
ficar com a família e com a sua fé, você fica com a sua fé. É isso que está sendo dito aqui. Né? Muitas vezes eu conheço pessoas que, assim que se convertem, sem sabedoria, praticamente se afastam da família, porque a família não serve mais, não vou ficar no meio desse povo tudo errado, povo tudo... Gente, olha só, não faça isso, é a sua família, você é luz. Né? No momento em que você entra ali no meio daquele lugar, você está sendo luz, sal, entendeu? Então, assim, não é para você abandonar a sua família. Se a sua família respeita você, se a sua família aceita, amém. A minha família me respeita, né? Eu vou nas festas, né, das minhas tias, dos meus tios, e eles me respeitam, né? No outro dia eu fui até numa festa e uma tia minha que bebe, ela veio para sentar e ela, ai, não, Angélica, desculpa. Aí, o que foi, tia? Senta. Ai, não, filha, você não bebe, eu tô bebendo. Aí eu, não, tia, pode se sentar. Ó, olha, quer dizer, ela ali me respeitando, né? Eu não ia sentar porque ela sabe que eu não bebo, né? Então ela me respeitou. Mas eu também respeitei ela. Eu não, né? Eu tô na sua casa, não tô na minha casa, né? Pode sentar, vamos conversar, fica aqui, né? Então, se respeitam, não há por que se afastar da família. Amém? E Jesus disse em 22:37, e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Então aqui, a lealdade primeiro vem ao Senhor. É ao Senhor. Depois vem ao nosso irmão, né? A lealdade à igreja, enfim. A primeira, né? O amor, a lealdade primeiro é ao Senhor. É ao Senhor. Em Apocalipse 2, 25, 29. Mas o que tendes, retende-o, até que o Senhor venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de olheiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o que o Jesus está falando aqui? Quem resistir. E por que eu trouxe essa palavra? Né? Por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque está difícil resistir. Está difícil a gente guardar a coroa da vida, resistir até o fim. Não é fácil resistir, não é fácil não compactuar, não é fácil, né, não fechar os olhos para as coisas que a gente vê ao nosso redor. Eu sei que não é fácil, mas é necessário, porque senão nós vamos ser cobrados como cúmplices. E isso é em todas as áreas, né? Isso é em todas as áreas. Por exemplo, tem pessoas que acham o seguinte: não, se está sendo cobrado ali, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso? Cadê o amor a Deus e ao próximo? E ao próximo. Então eu gosto muito, não só de ler a palavra, mas da palavra em ação. O que é amor a Deus e ao próximo? O meu filho, quando era pequeno, agora ele já vai fazer 22 anos. Mas ele, na ocasião, tinha 6 anos e foi alfabetizado. E era a formaturinha de alfabetização do colégio. E numa reunião, os pais decidiram que aqueles pais que não poderiam pagar pela roupa, pelo anelzinho que eles iam ganhar, a Bíblia, né, como era um colégio cristão, então o que a gente decidiu? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos apadrinhar. Os pais que podem, paguem dobrado, triplicado, enfim, né? Paguem mais para apadrinhar as crianças que os pais não têm condições de pagar, né? Embora fosse um colégio particular, era um colégio assim que tinha muitas pessoas que tinham muitas dificuldades, né? Não tinham fácil assim. E ficou decidido isso. Inclusive, eu dei essa sugestão, né? Porque a diretora estava pensando o que ia fazer, de repente, pegava emprestado, depois devolvia. Eu falei, não pega emprestado e depois devolve, não. Vamos fazer o seguinte, os pais vão apadrinhar. E todo mundo concordou. Não, então,
tá? Então você me diz quantas crianças precisa, né? Quantos pais precisam para apadrinhar e nós vamos apadrinhar. Amém. Depois eu entrei em contato, não, já está tudo resolvido. Já está tudo resolvido, está tudo resolvido. No dia da formatura, as crianças subiram, né, no tablado lá, foi feito um palanque para receber o canudinho, a Bíblia, vestidinhos, né, e receber um anel de formatura. E nisso uma criança desceu. E de repente começou a chorar assim, inconsolável. E eu falei, o que aconteceu? Porque eu conhecia. Inclusive era a minha vizinha. Aliás, os avós dela foram padrinhos do meu casamento, né? Quando eu me converti, depois que eu me converti, meu marido se converteu, nós casamos no civil. Isso aí é um outro testemunho para outro dia. E aí o que acontece? Eu vi a menina chorando e falei, mas por que ela tá chorando assim? Angélica, eles disseram que ia resolver. Eles deram o anel e a Bíblia e eu achei que era para ela, né? E quando ela desceu, eles tomaram para dar para outra criança, porque aquele anel e aquela Bíblia ia passar de criança em criança que não tinha condições de comprar. Eu falei, você tá brincando comigo, você não tá falando sério que estão fazendo isso com as crianças. Aí a Angélica, tá fazendo. Olha, aquilo acabou comigo, ali, na hora, né? Era para ser algo maravilhoso, meu filhinho, né? Formatura de alfabetização. Acabou, sabe? Abriu assim um buraco, eu caí e eu vendo aquela criança chorando e eu falei, eu não admito, isso é um absurdo. Enfim, quando iniciou o ano, antes de iniciar o ano, eu tinha feito a rematrícula e cancelei a rematrícula do meu filho. Eu tirei o meu filho daquela escola. Isso é amar a Deus e amar ao próximo. Aquilo que dói no teu próximo tem que doer em você. Tem que doer em você. Se não está doendo, então você não entendeu. Você não entendeu o que esse versículo está querendo dizer. Se o que você vê acontecer com o teu próximo não dói, o que o Senhor fala? Alegrai-vos com que se alegram e chorai-vos com que choram. Então, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e eu amo o meu próximo e ver uma cena dessa e não tomar atitude nenhuma, fechar os olhos, fingir que não é comigo? Não foi com meu filho? Não precisa ser com meu filho. Não precisa. Pode ser com qualquer outra criança. Se eu não queria aquilo para o meu filho, eu não quero para o filho de ninguém. De ninguém. E aí eu paguei o preço. Porque eu tive que tirar ele, né? Eu perdi a entrada, porque você se cancela em cima, você perde. Eu coloquei ele num colégio mais caro, porque aí eu tive que colocar num colégio mais caro, né? Comprar uniforme tudo de novo, porque aí aquele uniforme já não servia. Enfim, eu paguei um preço, não foi barato a minha lealdade ao Senhor, né? A nossa salvação é dom imerecido, né? É dom gratuito para nós, porque Cristo pagou um preço que a gente não pode pagar. Salvação, né? Salvação, tem gente que fala, servir ao Senhor tem um preço, né? Não, lealdade ao Senhor tem um preço. A salvação não, eu tô falando de lealdade, né? A lealdade ao Senhor, ela tem um preço. E se você está disposto a pagar, amém. Se não está disposto a pagar, pode acabar que nem esse aqui, tendo que mendigar o pão. Perdendo a presença de Deus e a provisão de Deus na sua vida, né? Então, naquele momento, eu tirei meu filho, troquei de colégio. E eu faço isso direto. Isso não foi só naquela época, isso não foi só na parte secular, no espiritual também. Se eu vejo uma situação dentro da igreja, né? Eu não aceito, eu falo, não, tá errado, não vou compactuar com isso. Não vou. Aí você paga um preço. Você paga um preço, ainda mais porque as lideranças, elas não querem ouvir que tá errado, ouvir que isso não deve ser feito, ouvir que isso diante de Deus é pecado, né? Estão na zona do conforto. E aí quando você vai lá e fala uma coisa dessa, nossa, acabou, você está comprando um problema sério, sabe? Então, ser leal ao Senhor não é fácil. Nós saímos também de uma outra igreja, nós congregávamos numa igreja e tivemos que sair por usos e costumes. Depois de muito tempo na igreja, ficamos 7 meses visitando,
Depois entramos de membro, ficamos mais de 3 anos congregando na igreja, até que o pastor decidiu mudar a gente de lugar, porque ministério grande, né? Então, todas as igrejas é do ministério, então pensa o seguinte, eu vou levar você para lá, mas você está dentro continua no ministério. E nós falamos, olha, pastor, estamos aqui bem, Deus mandou para cá, para a gente congregar aqui. Não, vão comigo. E fomos. Não durou um mês, porque chegou lá, começou o problema de usos e costumes. As pessoas daquela igreja, embora seja o mesmo ministério, o mesmo pastor, aquelas pessoas, elas não conheciam a nós como a da outra igreja. Que nós ficamos 7 meses, depois entramos de membro. Aquelas pessoas, elas não olhavam o nosso exterior, elas já conheciam a nossa vida diante de Deus. Elas já nos conheciam. Então, colar, anel, para elas, embora muitos ali não usassem, isso não era problema para eles. Mas lá, na outra, começou um zum por causa de colar, por causa de anel. E aí, dá para tirar? Como assim dá para tirar? É pecado? Não é pecado. Não é pecado, a Bíblia não proíbe, né? Mas o nosso estatuto proíbe. O nosso estatuto, né? E aí a mulherada agora tá te vendo usar, quer usar, mas o nosso estatuto não permite. Mas não é pecado? Não é pecado. Tivemos que entregar a carteirinha. Entregamos a carteirinha. Porque as pessoas acham que é simples. É só você deixar de usar quando for na igreja. Não. Se eu deixar de usar, se eu concordar, eu vou ter que pregar isso também. Aí vai ter outra pessoa que vai estar na mesma situação e eu vou compactuar com essa pessoa sendo colocada para fora da igreja por algo que a Bíblia não cobra dela, né? Então, é um estatuto usurpando o local da Bíblia, o trono da Bíblia, né? Então, você tira a Bíblia e coloca o estatuto. Então, o estatuto tem mais peso do que a Bíblia, né? E aí você me pergunta, é simples? Não é simples. Você entrega a sua carteirinha chorando. Não porque você quer bater pé e não entregar um colar. Naquela ocasião, nessa ocasião do colar, nessa ocasião que eu tive que sair por causa de usos e costumes, sabe o que meu marido tinha acabado de fazer? Pedir demissão de uma multinacional onde ele fazia ele fazia parte de 5%, só, né? Tinham 5% de pessoas só mundial com o título que ele tinha dentro daquela empresa. E Deus falou para ele sair. Deus falou para ele pedir demissão, porque Deus tinha uma obra na vida dele, precisava que ele estivesse mais livre na mão do Senhor. E eu não trabalhava, tá? E aí o meu marido pediu demissão. Meu marido tinha acabado de pedir demissão. E você acha que eu estava preocupada em largar um anel e um colar? Não é o anel e o colar, mas é lealdade à palavra. É não aceitar que um estatuto substitua, usurpe o trono de Deus. No momento em que você aceita isso, você compactua. E no momento em que você compactua, você vai pagar o preço junto. Vai pagar o preço junto. O problema é que hoje não cai duro, morto, igual Ananias e Safira, né? Não cai na hora morto. A morte, ela é lenta, ela é espiritual. Você tá ali, tá tudo funcionando, tá tudo indo e você acha que tá tudo bem, né? A igreja tá cheia do poder de Deus, o povo, né? Mas as pessoas esquecem o seguinte. Há pouco tempo, a gente conversando, e aí uma liderança conversando com a gente disse assim, mas por que vocês estão falando isso que, né, que colocou nas nossas bocas algo que a gente não falou, né? Disse que a gente estava dizendo que o Espírito Santo não estava na igreja. E aí nós falamos, não, a gente não disse que o Espírito Santo não estava na igreja, a gente disse que há coisas muito sérias, pecados muito sérios, né? E que isso não está de acordo com a palavra de Deus. E isso vai trazer um problema, isso traz problema, né? Eu não disse que o Espírito Santo não está na igreja. Então, olha o que a pessoa entendeu. Que se o pecado traz problema, se a pessoa que estava pecando, se o problema era grave, então
por que tinha um mover na igreja? Ora, o que a palavra de Deus nos garante? Que onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. E é isso que acontece hoje. As pessoas estão brincando com Deus, as pessoas estão tratando a obra do Senhor sem reverência, sem compromisso. E elas acham que está tudo bem, sabe por quê? Porque o fogo está caindo. O fogo está caindo, tem falar em línguas, tem cura, tem libertação, entendeu? Então aí, Deus está movendo, mas Deus está movendo porque tem pelo menos 2 pessoas lá em espírito e em verdade. É promessa dele. Você pode ter 100 pessoas dentro de uma igreja, 100 membros. 97 estão em pecado grave. Se tiverem 3, 2 em vida no altar, o fogo vai cair. O fogo vai cair, né? Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter mover de Deus. Porque palavra, promessa dele que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele estará. Ele estará. Ele não diz que se a liderança ou o ministério ou estiver na presença dele, ele está. Ele diz que onde 2 ou mais, não importa, debaixo de árvore, seja onde for, o fogo cai. O fogo cai, né? Então, e aí as pessoas veem todo esse mover e continuam na zona de conforto. Porque ao contrário do que aconteceu com Eli aqui e com Ananias e Safira, a morte é espiritual. Deus já saiu da tua vida, Deus já, sabe, já tá desprezando você, mas você tá envolvido no mover. Você chega na escola, na igreja, o fogo cai. E aí você acha que tá tudo bem, porque o fogo tá caindo. E aí você bota a mão e você cura. Não, eu tô botando a mão e tô curando. Pela sua fé ou pela fé do que foi curado? E aí? O que Jesus falou para aquela mulher? O que foi que Jesus falou para aquela mulher? Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Jesus impôs a mão. Jesus foi lá e curou, porque ele pode todas as coisas, né? Mas o que ele falou para ela? A tua fé te salvou. Ele ali quis deixar claro que ela só recebeu aquilo por causa da fé. Foi a fé dela. Então, muitas vezes, o povo hoje está dentro da igreja colocando a mão, está curando, está pregando, estão aceitando através da vida dela, mas é através da sua vida no altar, da sua fé ou da fé de quem está recebendo. Conhecereis a árvore pelos frutos, né? Então, macieira não dá figo e figueira não dá maçã. Então, a gente tem que vigiar e orar para a gente estar na presença. Deixa eu ver a hora, gente, peraí. 10 minutinhos eu encerro, tô encerrando, tá? Então a gente tem que orar e vigiar. E a lealdade custa, né? Então a lealdade muitas vezes vai custar você entregar uma carteirinha chorando, que a gente entregou chorando, a gente amava aquela igreja, amava os irmãos que a gente congregava ali, amava o que a gente estava fazendo e entregamos as nossas carteirinhas chorando. Por causa disso aqui, gente, só por causa de um colar, tá? Eu perguntei ao pastor, mas eu tô em pecado? Não, filha, não tá em pecado, não tem nada, não tem pecado nenhum, não. É só porque tá no estatuto. Né? Então, você não tem pecado nenhum e tem que entregar a sua carteirinha, né? Sem pecado nenhum. Por quê? Porque as pessoas estão achando que a obra de Deus é delas. É delas. E que elas podem chegar ali e substituir a Bíblia pelo estatuto, né? Enfim. Então, deixa eu concluir, gente. Eu quero falar uma frase que eu até anotei aqui, porque eu não queria esquecer de falar essa frase, né? Porque você tem que entender o seguinte: o fato de você não concordar não te dá liberdade para levantar contenda dentro da igreja, tá? Nós nunca fizemos isso. Todas as vezes que quando eu falo nós, é porque eu e meu marido é uma carne só, né? Então é sempre eu e Júlio, mesmo se for só eu ou se for só ele, eu vou falar nós. Então, quando nós entregamos carteirinha, ou qualquer outra igreja que a gente sai, ou qualquer coisa que aconteça, nós nunca levantamos igreja contra a liderança ou contra irmão. Não vamos lá tentar botar ninguém do nosso lado, sabe? Tentar convencer o outro de que, olha o que estão fazendo comigo, nos vitimizar. Nunca fizemos isso.
A gente sai quietinho, caladinho, entrega a carteirinha, fala com o pastor, fala com a liderança, fala o que tem que falar, exorta quem tem que exortar e sai quietinho. Quietinho. Porque exortar, não compactuar com o pecado, é correto. Agora, trazer contenda para dentro da igreja e divisão é o mesmo que feitiçaria. A palavra nos afirma que é o mesmo que feitiçaria. Né? Então não faça isso. Então a gente nunca, né? Eu tiver que exortar, eu exorto. Se tiver que dizer que eu não compactuo, para quem tiver que dizer, eu digo na cara, gostando ou não gostando, pago o preço que tiver que pagar, mas não levanto contenda dentro da igreja, não boto liderança contra liderança, nem membresia contra liderança de forma alguma. Né? De forma alguma. Então, e isso, o que acontece? Então, tem a frase, deixa eu falar a frase aqui, né, que eu me lembrei dessa coisa. Tem uma frase que, mesmo que você saia quietinho, não fale nada, né, não levante contenda, não levante... As pessoas, elas possuem a tendência, né, de se autodefenderem daquilo que elas acham que pode acontecer, que você pode vir a fazer, né? E esquecem, muitas vezes as pessoas elas não param para pensar com quem elas estão lidando. Né? Você tem que conhecer o caráter de quem está te cercando, com quem você está, e saber o que aquela pessoa é capaz ou não de fazer. Né? E muitas vezes, quando você leva situações, quando você exorta, e geralmente a gente está sempre muito perto de lideranças. Né? Desde que eu me converti, né, o nosso trabalho dentro da igreja, né, os nossos ministérios são sempre muito perto de lideranças. E não tem jeito, você vai exortar, você vai lá e você vai falar, tá errado. E o que vai acontecer? Você vai ter represália, né? Então, tem lideranças que deixam de falar com você, né? Tem vezes que você tem que entregar a carteirinha, tem horas que você vai ser, por exemplo, nós não comemoramos Natal, isso é uma coisa nossa, não comemoro Natal, né? Eu não acho que deve ser comemorado, depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas a minha igreja, a igreja que eu congregava, comemorava Natal. Eu nunca subi no altar para pregar contra Natal. Nunca. Porque se a igreja, se a liderança ensina e pratica e comemora, eu não vou chegar ali para ir contra aquilo. Não. Isso é algo que Deus falou no meu coração, é algo que eu acho que tem que ser feito e eu faço. Mas eu não vou subir no altar para ensinar uma doutrina, para pregar algo contra o que o pastor está ensinando. Né? Não vou. Se eu achar que está errado, se eu achar que é pecado, eu vou falar com a liderança. Eu vou exortar a liderança. Só que aquele rebanho que está aí não foi colocado na minha mão. Foi colocado na mão daquela liderança. Então, cabe àquela liderança se ela vai continuar fazendo ou não, se ela vai ensinar, se não vai, o que ela faz, cabe a ela. Não fui eu, não foi meu marido, não fomos nós que fomos levantados para cuidar daquele rebanho. Então, não se meta no rebanho que não foi dado para você. Exortar é uma coisa, se meter é outra. E isso a gente não faz. Né? Só que vão te descredibilizar com medo que você tenha alguma atitude, uma atitude que você nem está pensando em ter porque não é do seu caráter, não é da sua índole. Né? Mas as pessoas hoje estão tão briguentas, que elas acham que você vai fazer alguma coisa, de antemão elas já começam a te descredibilizar, para se você falar alguma coisa, ninguém acreditar em você. Algo que você nem está pensando em falar, né? Porque nem veio na sua cabeça, não é da sua índole. E aí vem uma frase que esses dias eu estava pensando. As pessoas não entendem, isso é coisa minha, tá? As pessoas não entendem, por isso que eu não vou abrir aspas, é minha mesmo. As pessoas não entendem que tem horas que você precisa de pessoas de confiança do seu lado e não de pessoas que dizem amém para tudo, né? Então, que a gente possa ser fiel ao Senhor e que a gente possa entender que mais vale pessoas de confiança do que pessoas que dizem amém para tudo. Pessoas que são leais ao Senhor. E o que eu tenho visto muito hoje é isso. São pessoas que preferem estar com pessoas que dizem amém o tempo todo. Para tudo que a pessoa faz, todo mundo diz amém. E aí vai ter uma hora que você vai precisar de alguém de confiança. E se essa pessoa diz amém o tempo todo,
ela não está sendo sincera, porque ninguém concorda com todo mundo o tempo todo. Então, muitas vezes, você precisa de alguém de confiança e não de alguém que diga amém todo o tempo, né? E é isso que eu tenho visto muito, que tem faltado e que as pessoas estão abrindo mão, né? Abrindo mão de pessoas leais e preferindo ficar com amém o tempo todo. E para finalizar, o Senhor traz aqui, né, em Marcos 8, 36 a 38. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os anjos, com os santos anjos. Então, é isso que a gente precisa. Qual o preço, né? Qual o preço da escolha? O que você tem escolhido? Você tem escolhido ser leal ao Senhor? Ou você tem escolhido ser leal à família, a marido, a mulher, a filhos? Ser leal à igreja, né? E em prol do Senhor. Então, a nossa principal, né? A nossa lealdade é ao Senhor. É amar a Ele sobre todas as coisas. E depois o nosso próximo. Aí depois sim vem a igreja, nossos irmãos, família. Mas a lealdade é ao Senhor. Então aquele que escolhe ser leal ao Senhor, ele tem a presença do Senhor garantida. É promessa dele. Que um justo não será desamparado. E a sua descendência não mendigará o pão. Né? Então eu fico vendo ali, se Adão não tivesse compactuado com Eva, Adão não teria sido expulso do paraíso. Eva teria pagado sozinha, né? Mas ele foi expulso porque o compactuou. Se Eli não tivesse compactuado com os filhos, ele não teria pago o preço que pagou. Se Abraão não tivesse concordado com Sara em ter um filho com Agar, não haveria briga entre muçulmanos e judeus que há hoje. Então, a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Deus vai nos custar um preço, mas esse preço é sempre menor do que a deslealdade, o preço da deslealdade. Né? O preço da deslealdade aqui foi: e será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, isto é, diante do sacerdote da ocasião que estiver naquele momento, né? Por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que eu possa comer um pedaço de pão. Esse foi o preço da escolha errada, da escolha da deslealdade a Deus, né? Então que a gente possa, que essa palavra possa estar gerando fruto nos nossos corações, que nós possamos estar fiéis e leais à palavra do Senhor, e que possamos viver as promessas de Deus na nossa vida, né? Não compactuando com erro, com pecado, ainda que muitas vezes isso nos custe, ainda que muitas vezes isso nos isole. Lembre-se, ainda tem 7.000, não estamos sozinhos, né? Deus está conosco, a presença de Deus é o que nós precisamos e todo o resto será acrescentado. Amém? Fica aqui o meu agradecimento a todos que participaram dessa live comigo até aqui. Agradeço ao meu marido, à minha família, à minha filha. Minha filha, nossa, ela estava aqui o tempo todo me dando assistência. Cadê, Letícia? Vem cá. Ela estava doida para aparecer no vídeo. Ela está me dando assistência. Mãe, eu vou ser sua assistente. Tá bonita. Tá bonita. Você é linda. Oi, gente. Gostou da live da mamãe? Gostei. Gostou? Letícia estava aqui, ela que estava me assistindo aqui, me dando água, né? Botando as coisinhas aqui que eu estava precisando. Ela que estava me socorrendo, minha assistente. Já tava no banquinho. Aí, ó, já comprometida com a obra de Deus desde pequenininha, tá vendo? Uma benção. Ó, o próximo vídeo é quem trouxe a tempestade. Sábado eu vou fazer uma nova live sobre quem trouxe a tempestade. Então, até lá. Tchau.